Vamos falar hoje sobre um capítulo do livro do professor Felipe Aquino, sobre como Deus sabe usar o sofrimento, que não foi Ele que criou, mas o sofrimento é fruto do pecado. Mas como Deus sabe usar o sofrimento, que é fruto do pecado, para o nosso próprio bem e para o bem da humanidade. Este capítulo, Deus sabe usar o sofrimento, está no livro do professor Felipe Aquino, Sofrer na Fé, onde o professor nos ensina, nos indica o melhor caminho para enfrentarmos o sofrimento, que é sofrer embasado no que a nossa fé cristã nos revela. E então o professor Felipe Aquino diz o seguinte: Deus, em sua sabedoria e bondade infinitas, sabe aproveitar o próprio mal cometido pelas criaturas para daí tirar bens muito maiores que o próprio mal. Então esta é a temática do nosso vídeo. Deus sabe tirar bens muito maiores que o próprio mal que Ele permite. E o professor chama a atenção. É tanto que o povo já se acostumou a dizer: Deus escreve reto por linhas tortas. Outro ditado popular, muito conhecido, é que as pessoas se convertem pelo amor ou pela dor. E a gente sabe que muito mais frequentemente as pessoas acabam se convertendo, mudando de vida pela dor. Não é verdade? A dor, o sofrimento, é a chamada hora sagrada. É realmente um momento sagrado, em que, nos ensina o professor Felipe, os corações se unem. Isso aqui realmente é uma verdade clara. Quando alguém sofre, o que é que acontece? Os familiares, os amigos se unem para consolar, para sofrer junto, para exortar aquele que sofre, animar, não é verdade? Então, é nesta hora sagrada que os corações se unem. Muitas vezes, inimizades são desfeitas, né? Se unem para sofrer juntos. É nesta hora sagrada em que as mãos se apertam, ou seja, as amizades se solidificam cada vez mais. E é a hora também que as mãos se juntam para rezar. Então, isso aqui corrobora com o nosso Santo Padre Pio, que é no sofrimento que a gente busca mais a Deus. E por fim, o sofrimento é a hora em que o filho ou a filha se lembra do Pai, com P maiúsculo, o Pai do céu. E segue o professor Felipe: não foi, pois, o sofrimento angustiante do filho pródigo no Evangelho, sem o qual ele, filho pródigo, jamais teria abandonado a vida devassa e perdulária e voltado para a casa do Pai? Isso, exatamente. O sofrimento nos faz voltar para Deus, ou seja, isso que é a conversão, né? É mudar de direção. O sofrimento é sagrado. Então, gente, nós estamos diante de uma realidade, o sofrimento, que é uma realidade sagrada. A permissão do sofrimento no mundo é um mistério divino. Mistério em latim chama-se sacramentum. Portanto, o sofrimento
é também chamado de oitavo sacramento. O sofrimento, ele tem a sua dinâmica própria em nós. Ele age por si mesmo em nós. Na verdade, é de alguma forma o próprio Cristo que age em nós. Por isso, o sofrimento é chamado de oitavo sacramento. E é no sofrimento que encontramos a nós mesmos e encontramos os outros. Sem máscaras, sem enfeites e sem enganos. Por quê? Porque no sofrimento mostramos-nos por dentro. Tudo que é fútil, tudo que é vazio em nós, cai por terra no sofrimento. A gente mostra como que nu, sem as máscaras, né? Sem tudo aquilo que é vaidade, que não tem substância, tudo cai por terra no sofrimento. O sofrimento, então, ele é chamado de oitavo sacramento, porque ele transforma tudo que ele toca. O sofrimento faz a vida. E o sofrimento, inicialmente, é algo assim aterrador, né? É algo quase que insuportável, inicialmente. Mas, com o passar das horas, com o passar dos dias, com o passar das semanas, dos meses, dos anos, ele vai como que se tornando mais leve em sua intensidade. Mas realmente, inicialmente, é uma realidade que causa muita apatia humana, né? Realmente nos desestabiliza. Mas a gente precisa entender que isso é normal e suportar, pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo em nós, esses momentos iniciais, quando o sofrimento nos visita. O sofrimento não foi criado por Deus. O sofrimento é fruto do pecado, mas por meio do seu Filho Jesus Cristo, Deus deu um novo sentido para o sofrimento. E aqui tem uma coisa importante: Jesus não veio para acabar com o sofrimento. Depois da morte de Cristo na cruz, o sofrimento continuou na superfície da terra. Ele não desapareceu. O que Jesus veio nos trazer é essa novidade. Ele deu um novo sentido ao sofrimento. Portanto, o que era uma realidade aterradora de desolação e sem sentido, que era o sofrimento, passou a ter um sentido redentor, salvador. Mas como? Porque em cada sofrimento, quando nós aceitamos o sofrimento, sem murmurar, sem reclamar, e se possível for, pelo auxílio da graça, aceitá-lo de bom grado, e nós unimos esse sofrimento nosso por meio do Espírito Santo, unimos espiritualmente ao sofrimento de Cristo na cruz, o sofrimento é capaz, não pelo nosso sofrimento em si, mas pela cruz de Cristo, é capaz de transformar realidades espirituais e materiais. O Espírito Santo nos ensina por São Paulo, em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, aí superabundou a graça. Ora, se o sofrimento é fruto, é consequência do pecado, então a gente pode fazer um paralelo. Onde abundou o sofrimento, aí superabundou a graça.
Isso então quer dizer que Deus não ficou indiferente à desgraça do homem quando o homem pecou. Ao contrário, Deus assumiu, enfrentou o problema de frente. E qual foi a solução que Deus teve? A mais difícil para ele. Ele enviou o seu Filho ao mundo como homem, Jesus Cristo, para morrer por nós. Jesus assumiu a dor e a morte na cruz de cada homem, cada mulher, até as últimas consequências, exatamente na sua paixão e morte na cruz. A partir da morte de Jesus, nos ensina o professor Felipe Aquino, o sofrimento humano passou a ter sentido. Agora, o sofrimento humano não é uma simples consequência do pecado ou castigo da justiça divina. Depois da cruz, o sofrimento foi redimido, ou seja, foi resgatado, deixando de ser uma realidade infértil, de desolação, para se tornar redenção, salvação. Então, depois da morte de Jesus Cristo, o sofrimento passou a ser matéria-prima da salvação do homem. Ou seja, Deus como que recicla o sofrimento, dá uma nova função, uma nova utilidade. Ou seja, aquilo que era desolação agora é salvação. Por meio do sofrimento, o homem pode agora voltar para Deus. Cristo, então, se ofereceu como vítima de sacrifício pelos pecados da humanidade e pagou à justiça divina, com sua própria morte, a dívida impagável para nós, seres humanos. Dívida esta contraída através do pecado. Ou seja, o nosso pecado ofendeu a majestade divina infinita de Deus. E quando a gente ofende alguém, o que é que nós devemos fazer? Reparar a nossa ofensa. Não é isso? Só que nós somos finitos e Deus é infinito, né? Por mais santo que fosse, que existisse algum ser humano santíssimo, não seria capaz de reparar essa ofensa. Só alguém infinito poderia fazer isso. Então Deus envia a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que se faz homem no seio da Virgem Maria, e aí ele repara essa ofensa, assumindo nos seus ombros, na cruz, o peso dos pecados todos da humanidade, do ontem, do hoje e do futuro. Então ele repara essa ofensa cometida à majestade infinita divina de Deus. Então, quando a gente aceita o sofrimento, porque quando a gente não aceita, isso é falta de humildade, que a gente quer que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então, aceitar o sofrimento é um sinal de grande humildade, né? E a gente sabe que Deus resiste aos soberbos, não é isso? Então, quando a gente aceita o sofrimento, isso é fundamental, aceitar, né? O ideal seria de bom grado, mas pelo menos a gente aceite sem murmurar, sem reclamar. E a gente una espiritualmente, no poder do Espírito Santo, ao sofrimento de Cristo na cruz. Então, essa união espiritual, ela é frutuosa, porque pela graça, né, pelo Espírito Santo,
o nosso sofrimento unido ao de Cristo perpassa tempo, espaço, dimensão e ganha, vamos dizer assim, um valor infinito diante da majestade e do poder infinito de Deus, e nós conseguimos, né, participar de alguma forma da salvação da humanidade, porque essa união do nosso sofrimento com o de Cristo é capaz de transformar realidades espirituais e materiais. Então agora o sofrimento, todo o sofrimento no mundo, ele é redentor, ele tem um sentido. Agora, após a cruz de Cristo, nenhum sofrimento, nenhuma lágrima serão perdidos. Depois que Cristo sofreu e morreu na cruz, na sua paixão e morte, ele, Jesus Cristo, bebeu o cálice da dor até a sua última gota, para que todo o sofrimento da terra fosse resgatado e transformado, divinizado. Assim, qualquer que seja a dor, em qualquer canto do mundo, mesmo aquela dor mais silenciosa, escondida, que ninguém tenha conhecimento dela, essa dor, ela é parte da mesma dor do Senhor. Pois na cruz, todos os seres humanos nos tornamos um só em Cristo. E assim, fazendo parte do Cristo, nossa dor, nosso sofrimento passa a ser a mesma dor, o mesmo sofrimento do Senhor, pois Ele o assumiu, assumiu todas as dores exatamente na sua dolorosa paixão e morte na cruz. É por isso que o Espírito Santo afirma por São Paulo: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Veja, a cabeça, que é o Cristo, não falta mais nada àquele sofrimento dele terrível na sua paixão e morte na cruz. Mas ao corpo místico, que é a igreja, falta sim. Então, nós podemos dizer isso em todo o sofrimento que venhamos a passar. Completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Assim, quando eu, você sofremos com Cristo, unindo-nos a Cristo, por amor a Ele, nós o ajudamos a salvar as almas dos nossos irmãos pela cruz, pelo sofrimento. Então, existe é até do próprio São Felipe Aquino, que a forma de nós suportarmos o sofrimento é pelo amor por quem sofremos ou pelo que sofremos. Então a gente percebe isso. Eu mesmo sou médico e eu me lembro, que eu tive que sair de casa no interior do estado da Bahia e morar em Salvador, longe da minha mãe, dos meus irmãos. Tive que estudar num colégio que o nível de exigência era maior do que o colégio que eu tinha lá no interior. Tive que estudar muito, por muitos sábados e domingos sem se divertir, para passar no vestibular. Depois enfrentei 6 anos de faculdade, também longe de casa. Então a gente vê que são muitos sofrimentos que a gente sofre, consegue sofrer, suportar e enfrentar pelo amor por quem sofremos ou pelo que sofremos. O amor, no caso, seria eu conseguir ser médico. Foi isso que me fez suportar os sofrimentos. Então a gente transporta essa realidade para a realidade do sofrimento em nossas vidas. Então, a gente tem que aceitar o sofrimento,
unir espiritualmente ao sofrimento de Cristo e dizer: ofereço por amor a ti, Jesus, vós que sofrestes tanto por nós para nos salvar, nos dar o céu, eu ofereço sofrimento por amor a vós. Né? Então, o que faz a gente suportar o sofrimento é o amor por quem sofremos ou pelo que sofremos. Nós também nos podemos oferecer nosso sofrimento pela nossa salvação e pela salvação das almas dos nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro. Assim, nós podemos salvar, né, realidades espirituais e materiais. De certo, podemos dizer que Cristo transformou o sofrimento que antes era tragédia sem sentido em graças para o mundo. Por isso, Deus quer salvar a humanidade por meio do seu Filho, sim, mas quer salvar também a humanidade por meio dos seus filhos e filhas adotivos, somos nós, que ao sofrer se una espiritualmente a Cristo, seu Filho unigênito. Este é o caminho. Cristo, então, quis prolongar a sua paixão redentora nos membros do seu corpo, a igreja, eu, você. E dessa forma, Deus deu assim a cada um de nós a oportunidade de salvarmos também o mundo, associando-nos em cada sofrimento nosso a Ele, Jesus, na sua obra redentora. Vejam que coisa profunda. Isso nos ajuda de uma forma extraordinária a enfrentar os sofrimentos das nossas vidas. Assim, Deus não precisa, mas quis precisar de nós. E o mundo precisa muito de almas reparadoras. O que são essas almas? Almas que ao sofrer se unam espiritualmente por meio do Santo Espírito ao sofrimento de Cristo, mola propulsor da graça. Então, em cada sofrimento, seja o sofrimento que a gente escolhe, que são as penitências, seja os sofrimentos que nós não escolhemos, que é Deus que permite. Então, sejamos essas almas reparadoras que o mundo tanto precisa, né? E aceitemos os sofrimentos, ao menos sem murmurar, sem reclamar, unindo espiritualmente, pelo poder do Santo Espírito, nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz, por amor a Ele, pela nossa conversão e pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Porque é o sofrimento de Cristo que é a mola propulsora da graça, e não o nosso sofrimento. E assim Deus chama muitas pessoas e quer chamar eu, você, que estejam dispostos a se sacrificarem pela salvação da humanidade. Como diz o Espírito Santo por São Paulo em 2 Coríntios, em tudo somos atribulados, mas não oprimidos, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não perdidos. Por toda parte, nós levamos sempre no corpo os sofrimentos de Jesus, pois fazemos parte dele, para que também um dia a vida de Jesus se manifeste plenamente no nosso corpo. Assim, à medida em que tomamos e assumimos nossa cruz, nos unindo espiritualmente à cruz de Cristo, estaremos não sentindo o valor do sofrimento, mas sabendo, estando cientes que estamos realizando plenamente este valor salvífico do sofrimento, nos ensina o professor Felipe Aquino. E essa descoberta, gente, vai sendo acompanhada gradativamente, não é da noite para o dia, gradativamente vai sendo acompanhada de uma paz interior e de alegria espiritual. No último parágrafo da Carta Apostólica sobre o Sofrimento, Salvifice Doloris, de 1984, o Papa João Paulo II dirige um apelo caloroso aos que sofrem no mundo inteiro. Diz assim o Papa João Paulo II:
Pedimos a todos vós que sofreis, que nos ajudeis, ou seja, ajudeis a igreja, precisamente a vós, que sois fracos, pedimos que vos torneis uma fonte de força para a igreja e para a humanidade. Assim, continua o Papa, na terrível luta entre as forças do bem e do mal, que o nosso mundo moderno nos oferece o espetáculo, que vença o vosso sofrimento em união com a cruz de Cristo. Coisa maravilhosa. Por isso, saibamos que nenhuma lágrima será perdida se for unida à paixão de Jesus. Espero que essa reflexão tenha ajudado você a conduzir os sofrimentos da vida cotidiana. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, faça algum comentário para que esse vídeo chegue a mais pessoas e possa realmente ajudar as pessoas a saber sofrer. Quanto mais a gente compreende o sofrimento, mais a gente sabe sofrer com menos desespero, com menos agonia. Então é importante que a gente tenha essa noção que o professor Felipe Aquino nos transmite no seu livro Sofrer na Fé. Aqui no canto do vídeo tem uma dica de um vídeo sobre o sofrimento, você pode curtir, vale a pena. Chegamos ao final de mais um vídeo, até o próximo, se Deus quiser.